Esta história se passa em 1993, quando eu tinha apenas 4 anos. Agora, não tenho certeza exata se essa experiência foi um sonho recorrente ou se minha jovem imaginação estava correndo solta, ou talvez fosse de fato algo mais sinistro tentando me assustar quando eu tentava dormir sozinho no escuro. Na época em que isso aconteceu, eu morava com meus 2 pais em um trailer móvel bastante grande e novinho em folha, sem nenhum histórico sombrio ou acontecimentos passados que pudessem ter ocorrido lá. Duvido que estivesse assombrado, então o que acredito que tenha acontecido comigo era ou muito, muito real, ou uma série dos pesadelos mais vívidos e realistas, desencadeados pelo fato de eu assistir Tales from the CRYPT demais, embora duvide que seja a última opção. Essa experiência é a razão pela qual tenho uma leve inquietação quando se trata de corredores escuros e cantos sombrios. Antes de mergulhar na história, deixe-me dizer que estou bem ciente de como algumas partes disso serão ridículas e estranhamente engraçadas, embora ainda esteja nervoso com o escuro. Posso facilmente dizer que posso rir de algumas partes dessa história agora. De qualquer forma, eu nunca conseguia dormir sozinho no meu quarto à noite, mesmo com uma luz noturna ligada. Sempre queria dormir no quarto dos meus pais, na cama com eles ou em um monte de cobertores no chão. Isso foi pouco antes do nascimento da minha irmãzinha, então na época eu era o único filho em casa. Odiava quando chegava a hora de dormir. Era tão silencioso e assustador, e sempre ouvia sons estranhos. Era muito fácil para o meu cérebro de 4 anos entrar em hiperatividade, transformando roupas no armário em monstros, entre outros lugares, como embaixo da minha cama ou na janela. Mas é claro, chegou o momento em que meus pais me disseram para parar de correr para o quarto deles à noite, porque meu pai precisava descansar, já que tinha que acordar para trabalhar às 4 horas da manhã todos os dias. Então fui obrigado a começar a dormir no sofá da sala, que ficava perto do quarto dos meus pais, ainda com muito medo de dormir sozinho no meu quarto. A sala e o quarto dos meus pais eram separados por um corredor. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu costumava ouvir meu nome sussurrado de algum lugar atrás da minha cabeça todas as noites depois que meus pais iam dormir, uma voz rouca que eu não reconhecia e que me deixava com medo. Ouvir os sussurros se tornou uma coisa cotidiana para mim. Normalmente eu conseguia adormecer se os ignorasse o suficiente, mas então chegou a noite em que realmente vi a coisa que estava dizendo meu nome. Eu tinha rolado para focar na escuridão além da sala quando ouvi a voz novamente. Lá estava ele. Estava parado no corredor me observando. Tinha quase 2 metros de altura, usando um manto preto longo. Tinha um rosto preto, chifres e olhos vermelhos brilhantes. Eu estava tão aterrorizado que não conseguia me mexer ou falar. Só podia encarar a coisa, o que parecia horas. Então ele falou novamente. Vi sua boca se abrir, revelando dezenas de dentes pequenos e afiados, enquanto sussurrava meu nome em uma voz rouca mais uma vez. Joguei as cobertas sobre a minha cabeça e me encolhi de medo, rezando para que ele fosse embora e me deixasse dormir em paz. Quando abri os olhos novamente, o sol estava brilhando. Tinha chegado ao amanhecer. Pensei que fosse apenas um pesadelo, em negação de quão real tinha sido. Então comecei a brincar e assistir TV o dia todo, tentando tirar isso da minha mente. Nem tinha pensado no monstro o dia todo até anoitecer. Arrumei minha cama no sofá como na noite anterior e fechei os olhos bem apertados tentando dormir. Meus pais já tinham ido para a cama e estava escuro na casa novamente. Aconteceu de novo, meu nome sendo sussurrado naquela mesma voz assustadora. Virei para olhar, tremendo. E lá estava aquele monstro de olhos vermelhos me encarando com feições sem emoção. Estava imóvel como as sombras que o rodeavam. Agora é onde talvez fique um pouco engraçado, dependendo de como você olha para isso, pois na época eu estava sem fôlego de medo quando a coisa abriu a boca, mostrando os dentes pontiagudos, e então sibilou para mim. Eu gritei e pulei do sofá, correndo até meu quarto e acendendo a luz, batendo a porta. Meu pai entrou um momento depois e perguntou o que diabos estava acontecendo.
Eu disse diretamente que um monstro assustador com olhos vermelhos estava tentando pegar meu travesseiro. Meu pai sorriu e me garantiu que era apenas um pesadelo e que eu poderia deixar a luz do quarto ligada por essa noite, contanto que eu não os acordasse gritando de novo. Normalmente eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho porque o quarto dos meus pais ficava no extremo oposto do trailer de 80 pés. Mas eu estava tão cansado, tão exausto que acabei adormecendo logo. Só acordei de novo com o sol brilhando. Claro, na noite seguinte, não consegui dormir no meu quarto novamente, fazendo minha cama no sofá já muito depois que meus pais foram para a cama. Agora, você pensaria que eu não gostaria de dormir ao lado do corredor escuro novamente, mas o quarto dos meus pais estava bem do outro lado. Para mim, na época, era muito melhor do que ficar no meu quarto sozinho. Mas de novo ouvi e vi um monstro com aqueles olhos vermelhos brilhantes. Apesar do meu medo, finalmente falei de volta para ele. "Por que você quer meu travesseiro?" perguntei, mas não recebi resposta. Ele apenas continuava se repetindo, como antes, e me assustou e irritou o suficiente para que eu pegasse um dos travesseiros do sofá. Então gritei: "Daqui, pegue seu travesseiro, estúpido, me deixe em paz." Joguei a coisa com toda a força do meu eu de 4 anos, diretamente no corredor, bem no rosto do monstro. Ele soltou um sibilo surpreso antes de se dissolver nas sombras como se nunca estivesse lá. Fiquei ali um momento a mais, olhando para o corredor, sabendo que ele estava lá porque o travesseiro havia acertado algo e caído. Ouvi um dos meus pais murmurar algo incoerente e percebi que devo tê-los acordado com meus gritos novamente. Pulei de volta para as cobertas, orgulhoso de ter enfrentado o demônio de olhos vermelhos no corredor. Ouvi por um tempo, meio esperando ouvir um sussurro estranho, mas nunca veio. Eventualmente, adormeci. Na manhã seguinte, acordei pensando que a noite anterior tinha sido apenas um sonho bizarro e novamente vívido. Estiquei-me e esfreguei os olhos, então desci do sofá. Então, por acaso, olhei para o lado e notei o mesmo travesseiro que eu havia jogado. Ainda estava lá no corredor, exatamente onde o monstro de olhos vermelhos estava. Tinha que ser real, pensei comigo mesmo, ou foi tudo imaginação minha. Foi a última vez que vi o demônio do corredor de olhos vermelhos, que por alguma razão só queria um travesseiro. A história que estou prestes a contar é algo que meu pai me disse alguns anos atrás. Ainda sinto arrepios na espinha quando penso nisso, e as imagens mentais que vêm com ela não ajudam em nada. Isso aconteceu com meu pai durante seus anos de ensino médio. Envolve uma série de eventos paranormais que rapidamente escalaram em escala ao longo de alguns dias. Tudo começou numa noite em que meu pai estava sozinho na casa dos meus avós. Ele estava se preparando para sair para uma festividade local que a cidade celebrava todo mês de setembro. Enquanto terminava de se arrumar na frente do espelho do corredor que ligava o quarto dos meus avós à sala de estar, ele viu uma figura estranha olhando na direção do quarto. Meu pai olhou para ela e viu claramente uma figura alta, usando um chapéu coco e aparentemente um terno elegante. Meu pai ficou assustado, mas não exatamente com medo. Ele reconheceu a figura como seu falecido tio-avô, a quem ele conheceu quando era criança. Ele estava olhando para o meu pai com uma expressão preocupada, esfregando a mão direita sob o queixo. Depois de alguns minutos, ele desapareceu e meu pai saiu imediatamente de casa. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas não estava ciente de que as coisas estavam prestes a ficar mais estranhas. Várias noites depois, meu pai estava jantando sozinho na casa dos meus avós quando de repente ouviu o cachorro da família latindo sem parar. Ele estava latindo sem parar para o quarto da minha tia e, depois de alguns minutos, veio correndo para onde meu pai estava sentado. Ele tentou acalmar o cachorro assustado, que continuava latindo vigorosamente. E então, bem na frente dos olhos do meu pai, toda a bandeja de colheres e garfos foi atirada na pia de forma violenta. Meu pai se assustou, mas permaneceu calmo.
Ele ignorou como se não fosse nada sério, nada para ter medo. Meu pai nunca foi uma pessoa fácil de assustar, mas se havia algo que o deixava assustado, era o que aconteceu a seguir, no auge desses eventos. Meu pai estava entregando o jornal local por todo o bairro. Ele estava terminando sua rota final, já era cerca de 19 horas da noite. A noite havia caído. Meu pai parou de bicicleta em seu destino final, a casa de um amigo que ficava perto de um cemitério. Ele ligou apressadamente para o amigo, mas não houve resposta. Ele continuou ligando e eventualmente foi até a janela. Ainda não houve resposta nem do amigo nem da família. Era como se ele fosse invisível para eles. De repente, ele sentiu o ar ficando mais pesado ao seu redor. Ele olhou para os lados até ver uma figura escura familiar caminhando do outro lado da rua onde ele estava. Mais uma vez, ele reconheceu como a silhueta de seu falecido tio-avô, o que o pegou desprevenido. Ele estava andando de um lado para o outro em um ritmo muito desnatural e apressado e começou a se transformar em uma forma diferente e irreconhecível. Foi quando meu pai começou a tremer de medo. A figura agora era uma velha mulher e essa velha mulher começou a correr em direção ao meu pai. Incrédulo e chocado, meu pai tentou ver se conseguia ver a figura com mais detalhes. A única coisa que ele realmente conseguiu distinguir foi o rosto da mulher, um rosto maligno de pura maldade, como ele descreveu. A figura estava correndo em direção a ele em alta velocidade, a qual ele respondeu pedalando o mais rápido que pôde para sair de lá. Depois de algumas voltas pelo bairro, meu pai perdeu de vista a coisa maligna e voltou rapidamente para casa. Depois do incidente, meu pai confessou a minha avó o que vinha acontecendo com ele. Ela procurou ajuda e eventualmente conseguiu um padre para purificar a casa. Depois disso, não houve mais eventos estranhos dentro de casa ou com meu pai. Até hoje, meu pai ainda sente arrepios ao contar a história. Ele diz que ainda sente uma presença forte, especialmente no quarto dos meus avós e por toda a casa, o que meu irmão e eu entendemos, pois também sentimos essa sensação. Meu pai acredita que o que o perseguiu pelas ruas escuras naquela noite não era o espírito de seu tio, mas algo que o usou para se aproximar dele, para fazê-lo baixar a guarda. Felizmente para ele e para mim, meu pai escapou em segurança. Havia um dinheiro em uma pequena cidade do Arkansas, uma cidade ao lado de onde cresci. Eu tinha vínculos com os proprietários e comecei a trabalhar lá no meu último ano do ensino médio. Era o meu primeiro emprego de verdade e eu estava animado. Não era tão difícil, apenas usava aquele charme sulista e dava tudo certo. Quando comecei, eu fazia milkshakes, e de canto de olho, eu jurava ver alguém parado no balcão. Mas quando eu me virava, não havia ninguém lá. Era uma coisa constante, já que estávamos bastante ocupados na maioria das noites, com clientes de verdade no balcão. Eu atribuí isso ao meu excesso de zelo, não querendo perder um cliente e fazê-lo esperar. Os eventos que se seguiram lançaram uma luz diferente sobre isso. Como muitos dinheiros de cidade pequena, tínhamos uma mesa de sinuca no fundo da área de jantar. Quando não havia mais clientes e estava perto da hora de fechar, era meu trabalho varrer e limpar embaixo e ao redor das mesas. Eu ficava sozinho quando fazia isso, já que o fluxo de clientes parava nesse momento, e meus colegas estavam nos fundos do prédio fechando as coisas. Cerca de 2 meses depois de começar a trabalhar lá, estava sozinho varrendo perto de uma das mesas de sinuca quando ouvi as bolas de sinuca batendo umas nas outras dentro. Não foi alto nem nada, mas como se uma fosse empurrada e batesse na bola à sua frente, causando um efeito dominó com cliques e claques acompanhantes que diminuíram e eventualmente pararam. Isso durou talvez 1 ou 2 segundos, apenas o suficiente para chamar minha atenção. Normalmente, sou uma pessoa de ciência. Trato a atividade paranormal com grande ceticismo. Acredito em fantasmas, mas acho que a maioria das atividades pode ser explicada racionalmente. Acredito que o medo lhes dá poder, então não quis mostrar fraqueza.
Terminei rapidamente minha tarefa e voltei para a cozinha com meus outros colegas. Não queria contar a eles o que vi porque ainda era novo ali e estava conhecendo eles. Eles me tratavam como garoto, e eu estava tentando mudar esse título. Nos meses seguintes, peguei fragmentos da lenda que cercava o Diner. Fui informado uma vez por um cliente que ele vinha aqui desde que abriu nos anos 50. Ele me perguntou diretamente se eu havia conhecido o fantasma. Eu quase tinha esquecido aquele evento, mas decidi fingir ignorância. Ele pertencia àquela classe de clientes que adoram brincar com as jovens garçonetes, e eu não queria lhe dar essa oportunidade. Ele me contou sobre um carro que pegou fogo no estacionamento nas primeiras décadas de funcionamento do lugar. Aparentemente, alguns adolescentes idiotas estavam brincando com fogos de artifício quando um deles entrou em um carro próximo com um dos amigos dentro. Pegou fogo e o rapaz morreu nas chamas. O cliente me disse que se eu deixasse as bolas de sinuca na mesa durante a noite, de manhã elas estariam mexidas, até sugeriu que eu as deixasse em um padrão específico, para que eu pudesse lembrar ou pelo menos imaginar. Assenti com a cabeça para ele e jurei internamente que nunca faria isso. Eu não queria tentar ou convidar os espíritos dessa forma. Era difícil saber se o cara estava apenas brincando comigo ou falando sério. Ele disse que trabalhou aqui quando era adolescente e testemunhou muitos eventos paranormais. Eu ignorei e continuei com o meu dia. Algum tempo depois, nosso gerente e outros colegas estavam pendurados na área de jantar em uma noite particularmente calma. Mencionei o que aquele cliente havia dito. Meu gerente realmente corroborou a história do homem que morreu no estacionamento, embora não tivesse mais informações além disso. Ela disse que sempre soube que aquele lugar era assombrado. Ela vinha algumas manhãs e encontrava sal espalhado em algumas mesas. No começo, ela pensava que era o turno da noite não fazendo o trabalho direito, até que fechou uma noite e, na manhã seguinte, encontrou sal nas mesas que ela sabia que havia limpo na noite anterior. Outros colegas de trabalho também tinham visto o sal nas mesas. Às vezes, até acontecia durante o turno. Uma mesa que havia sido limpa era encontrada com sal. Não muito tempo depois, durante a noite, a atividade paranormal aumentou. Quanto mais tempo eu trabalhava lá, mais parecia se concentrar em mim. Caixas vazias caíam das prateleiras e batiam na minha cabeça. A concha de gelo caía de seu poleiro em cima da máquina de Coca-Cola quando ninguém estava por perto. Uma vez, eu estava no meu telefone nos fundos da cozinha, uma cozinheira estava se preparando para o dia e tirou algo do balde de utensílios no balcão em que eu estava apoiado a cerca de 1 metro do balde. Ela deu alguns passos quando uma grande faca de corte caiu do balde, deslizou pelos vários recipientes que estavam secando entre mim e o balde e girou para que estivesse apontando para mim. Estava a apenas alguns centímetros de onde eu estava apoiado. Nenhum dos meus colegas percebeu o que aconteceu, então não quis alarmá-los. Apenas a coloquei de volta, um pouco trêmula, e saí da cozinha. Tentei racionalizar o evento, mas não consegui. Não havia como minha colega ter causado isso, caso contrário, teria acontecido imediatamente. Confiei a uma boa amiga que trabalhava lá sobre minhas experiências. Ela disse que notou mais coisas estranhas acontecendo quando eu estava por perto. Brincamos que o fantasma estava apaixonado por mim ou algo assim, mas não levamos isso muito a sério. No dia em que o marido de uma de minhas colegas de trabalho a deixou, comentei com minha amiga que eu era o único que ainda tinha um relacionamento, mas naquela noite, meu namorado de longa data terminou comigo. Isso estava começando a parecer uma maldição. Foi assim que o fantasma passou de estar apaixonado por mim para realmente sabotar meus relacionamentos. Tudo era muito estranho. O evento final aconteceu enquanto eu estava treinando uma nova garota, cerca de 1 mês antes de sair para a faculdade. Mais uma vez, estava varrendo embaixo da mesa sozinha naquela noite quando a bola começou a rolar ao redor da mesa. Foi muito mais alto do que da primeira vez que eu vi, quase 1 ano atrás, e durou um pouco mais. Mas eu estava cansada e não queria ficar mais do que tinha que ficar, então ignorei.
Fui para o outro lado da mesa, onde havia uma janela onde você podia ver as bolas dentro. Eu estava diretamente na frente dela, minha cabeça a apenas alguns centímetros da janela, quando ouvi as bolas rolando. Olhei para cima e vi elas se movendo. Era apenas uma bola batendo nas outras. Eu até me lembro de que era bola com uma listra laranja, quando vi ela mudar de curso, como se desafiasse as leis da física. Decidi não duvidar disso e só voltei quando a nova garota estava comigo para terminar de varrer. Desde que saí, minha amiga me disse que a atividade diminuiu. Agora, estou feliz por não trabalhar mais lá. Até hoje, não tenho certeza se esse incidente foi um sonho ou real. Parecia real, mas minha mente está tendo dificuldades em aceitar a ideia de que realmente aconteceu. No entanto, minha memória é tão detalhada até hoje que não posso simplesmente dizer que foi um sonho. Minha história se passa no Brooklyn, Nova York, quando eu tinha 14 anos. Acabará de começar o ensino médio e me sentia mais independente. Finalmente, consegui meu próprio quarto depois que minha avó se mudou para um apartamento separado para minha família. Até aquele ponto, dividia um quarto com minha irmã mais nova. Ela tem 3 anos a menos que eu e sempre nos demos bem quando éramos crianças, mas quando me tornei adolescente, senti a necessidade de ser mais independente, de ter pelo menos meu próprio quarto, e nossos pais concordaram. Quando meu quarto finalmente ficou pronto, foi incrível. Tinha minha própria cama, minha própria TV, meus próprios videogames. Tecnicamente, podia fazer o que quisesse com interferência mínima dos meus pais ou irmãos. Este quarto era meu pequeno paraíso e não poderia ficar melhor, até chegar a hora de dormir. A desvantagem de estar sozinho era estar sozinho à noite. Quando apagava as luzes, o quarto ficava completamente escuro. Não havia lua para iluminar, e onde meu quarto estava posicionado, estava longe das luzes da rua, então era escuridão absoluta. Não estava acostumado com isso, admito. Quando estava com minha irmã, havia alguma forma de luz quando era hora de dormir, e agora estava completamente sozinho, completamente envolvido pela escuridão. Não demorou muito para que meus outros sentidos se intensificassem. Eu ouvia cada rangido da casa, cada pequeno piado de um rato, e às vezes sentia como se houvesse mais alguém no meu quarto, uma sensação de que nunca estava sozinho. As primeiras noites foram difíceis, pois não conseguia adormecer facilmente, e geralmente adormecia quando já era muito tarde, praticamente desmaiado de cansaço. Não podia deixar a TV ligada, pois o brilho da luz era muito forte para mim, e sentia que levaria bronca se meus pais encontrassem ligada no meio da noite. Então, decidi engolir meu orgulho e conseguir uma luz noturna. Não era muito brilhante, apenas o suficiente para que eu pudesse ver o que havia no meu quarto. Essa pequena adição aumentou muito minha confiança e consegui adormecer muito mais facilmente. As coisas foram ótimas nos meses seguintes, pois me acostumei a ficar sozinho à noite, e logo não precisei mais da luz noturna. Finalmente, depois de um tempo, comecei a dormir na escuridão, e não era tão ruim. As coisas eram normais até uma noite, quando acordei com algo que soava como trovão, mas mais como um sopro de ar. Enquanto pensava nisso, abri os olhos e olhei ao redor do quarto. Quando olhei para a janela, havia uma luz brilhante brilhando, quase me cegando. Não conseguia entender o que estava acontecendo, a ponto de literalmente me perguntar: estou sonhando? Então, uma voz simplesmente rosnou em minha cabeça: e não, você não está. Meus olhos se arregalaram e fiquei assustado. A luz brilhante desapareceu e olhei em volta freneticamente de onde a voz tinha vindo. Normalmente, se isso acontecesse, eu me esconderia embaixo dos lençóis, mas dessa vez foi diferente. Estava mais perplexo e curioso do que assustado. Saí do meu quarto e olhei pelo corredor. Notei que a porta do quarto da minha irmã estava entreaberta. Olhei lá dentro e um arrepio gelado percorreu minhas costas.
O inacreditável estava acontecendo enquanto olhava para o meu pior pesadelo se tornar realidade. Minha irmã estava dormindo em sua cama, mas havia uma figura escura ajoelhada ao lado dela. Ele estava do outro lado da cama, então não pude ver o resto do corpo dele, mas o que vi não era humano. Vi um rosto demoníaco olhando para mim do outro lado da cama. Sua pele era cinza azulado e seu rosto era marcado por rugas e definições, parecendo muito áspero. Tinha cabelos pretos que eram cheios como a juba de um leão, tão predominantes que não notei nenhum ombro ou qualquer coisa abaixo da cabeça, embora eu pudesse perceber que havia um corpo ali. Mas o principal que notei, o que realmente chamou minha atenção, foram seus olhos amarelos brilhantes. Eles brilhavam como se gerassem sua própria luz e não estivessem refletindo nenhuma luz de uma fonte externa. No centro das órbitas amarelas estavam pupilas pretas pequenas. Ele me encarou. No começo, também não consegui me mexer enquanto encarava de volta. Pareceu que um minuto inteiro se passou antes de eu notar que ele se moveu um pouco. Será que ele ia correr até mim? Será que ia machucar minha irmã? Nesse momento, eu andei em sua direção. Minha preocupação crescente era pela minha irmã, então eu andei em direção a ele lentamente, mas deliberadamente. Não tinha certeza se poderia fazer algo para machucá-lo, e nem mesmo estava pensando nas repercussões, mas não ia recuar. Quando me aproximei pela metade, percebi que ele se moveu ligeiramente novamente e então começou a se fundir com a escuridão. Em questão de momentos, ele desapareceu. Lembro-me de pensar em para onde diabos ele foi. Era real? Como algo assim poderia realmente existir, ou foi minha mente cansada me pregando peças? Eu estava acordado e muito consciente de tudo o que havia acontecido, de caminhar por aí e de tudo o que acabará de acontecer. Isso não poderia ser um sonho. Olhei em volta da cama dela, verifiquei todos os cantos do quarto, verifiquei possíveis pontos de esconderijo, tendo cuidado de não acordá-la. Depois de alguns bons minutos de procura, estava certo de que ele havia ido embora ou talvez nunca tivesse estado lá em primeiro lugar. Pensei em ficar no quarto com ela pelo resto da noite, mas então senti que o que quer que fosse, ia voltar. Não tenho certeza por que senti isso, mas a sensação cresceu, a sensação de que ela estava segura agora. Quando voltei para o meu quarto, pensei comigo mesmo em qual era aquela voz. Era a criatura que estava perseguindo minha irmã, ou era algo me alertando para o perigo no quarto ao lado? Enquanto me acomodava na minha cama, não conseguia adormecer. Ainda estava tentando compreender o que acabará de acontecer. Ele voltaria? Viria atrás de mim em seguida? Então, liguei minha luz noturna e eventualmente adormeci. Nunca contei à minha irmã sobre o incidente. Não queria assustá-la com algo que nem mesmo eu tinha certeza e ela parecia bem. Enquanto crescia, aquele ser nunca mais voltou, embora minha irmã parecesse desenvolver um medo do escuro às vezes. Já ouvi mencionar que vê coisas nos cantos escuros dos olhos, sente coisas que aparentemente não estão lá. Agora que sou adulto, tenho 2 filhos pequenos que amo muito e faria qualquer coisa para protegê-los. Nunca contei à minha esposa sobre o incidente com aquela criatura quando era adolescente. Não é pelo medo de que ela não acredite em mim, mas mais pelo medo que ela não consiga dormir bem novamente. Então, mantive minha pequena história para mim mesmo. Mas agora, sempre que acordo no meio da noite, não volto a dormir sem verificar meus filhos dormindo, porque tenho que ter certeza de que não há nada espreitando nos quartos deles à noite. Minha mãe costuma chegar tarde do trabalho e, muitas vezes, eu a espero do lado de fora. Todos os dias, caminho à noite enquanto espero por ela. Sou uma garota cautelosa e olho para trás a cada 3 segundos. Em uma noite de quarta-feira, minha mãe estava saindo da cidade para ir a uma cidade próxima, e eu estava esperando por ela voltar para casa. Ela chegaria tarde,
por volta das 8 ou 8 horas e 30 minutos, às vezes até às 9 da noite. De qualquer forma, naquela quarta-feira, eu estava esperando por ela do lado de fora, eram 19 horas, então eu estava adiantada. Queria dar uma volta de qualquer maneira, então segui pela rua observando os carros enquanto passava por eles. Sim, eu sei que isso é perigoso, mas depois de fazer isso por algum tempo sem consequências, acho que relaxei minha guarda. Mas ainda assim, notei o homem vindo atrás de mim, ele ainda estava a algumas dezenas de metros de distância. Simplesmente presumi que era outra pessoa querendo passear esta noite, então não deixei isso me incomodar, embora a paranoia começasse a se instalar por causa da escuridão, e logo comecei a olhar repetidamente para trás para ele. Logo percebi que ele estava segurando uma bolsa, então realmente estava assumindo coisas, como e se ele tivesse uma pessoa naquela bolsa? E se ele estivesse machucando mais pessoas? E se eu fosse a próxima? Enquanto minha mente estava cheia de pesadelos fantásticos, meu coração quase parou quando alguém tocou meu ombro. Lentamente, me virei e lá estava o cara com a bolsa. Em questão de minutos, ele cobriu toda aquela distância que precisou fazer para chegar até mim, e por algum motivo, ele queria minha atenção. Ele usava um capuz, apenas a silhueta dele já me assustava tanto que saí correndo a toda velocidade. Não queria ir em direção à minha casa, porque isso significava encará-lo, já que ele estava naquela direção, e eu não queria que ele soubesse onde eu morava. Tentei gritar por ajuda, mas em meu pânico, acabei dizendo algo como: "Onde está sua casa?" Acho que estava tentando perguntar onde ele morava e por que ainda não estava em casa. Quando olhei para trás para ele, vi que nem estava se mexendo, apenas ficou parado ali. Mas continuei indo e logo vi uma viatura policial à minha frente, e eles estavam vindo na minha direção. Acenei para eles como uma maníaca. Acenei para eles como uma maníaca. Contei à polícia sobre o cara e, nesse mesmo momento, minha mãe me viu no meio da rua com um carro da polícia e ficou desesperada. Ela veio até mim. Aparentemente, o policial estava patrulhando a área por alguém que correspondesse à descrição dele, pois haviam recebido dezenas de relatos do mesmo cara incomodando as pessoas. Quando a viatura passou pela rua onde eu disse ter visto o cara, ele havia desaparecido, mas deixou a bolsa. Na bolsa estavam os restos de uma garota que, até o momento em que escrevo isso, ainda não foi identificada, e o homem ainda está foragido. Depois de perceber o que aconteceu conosco, meu pai e minha mãe ficaram tão protetores que estão conosco o tempo todo. Agora, se não estamos dentro da escola, estamos em um dos carros deles ou dentro do alcance de visão deles. Suponho que é para o melhor. Espero que o peguem logo. Todos nós conhecemos a sensação assustadora de estar sozinho à noite. A maioria de nós tenta evitá-la, mas se você for como eu, sentirá vontade de aproveitar a próxima oportunidade que tiver para vestir um casaco, colocar os fones de ouvido e sair para uma caminhada no meio da noite, ouvindo histórias assustadoras, apenas para ter a polícia chamada porque seu vizinho acha que você está louca. Boa noite.